Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos estudar um pouco. Então, eu mandei para vocês os slides sobre os vírus e as bactérias, só que eu deixei os slides juntos. Agora eu vou explicar, vou fazer essa videoaula explicando aquele slide. Então, eu separei um slide de vírus e um slide só de bactérias, tá bom? Para ficar melhor na nossa compreensão. Então, vamos lá. O que são os vírus, né? A gente tem ouvido falar bastante nesses dias sobre os vírus. Então, vamos entender um pouquinho da estrutura deles. Os vírus, eles são acelulares. O que que isso quer dizer? Quando tem um A antes da palavra, na biologia, nas ciências, sempre quer dizer negação. Ou seja, que não tem. Celulares é célula, acelular não tem célula, tá? Não possui célula. Então, a gente falou nas aulas anteriores, o que determinava que um ser vivo era vivo e o que não era. Então, a gente determinou que para ser vivo ele tem que ter pelo menos uma célula, certo? Então, o vírus não tem célula. Então, ele não é considerado um ser vivo, ok? Então, o consenso na ciência é que ele não é um ser vivo. E eles não possuem também um metabolismo próprio, ou seja, eles dependem de outro organismo para ter todas as funções que um ser vivo normalmente teria. Então, se ele depende de outro organismo para ter essas funções, ele sozinho não consegue ter, portanto, não é um ser vivo, ok? Dessa forma, eu considero o vírus como um parasita, ou seja, é um organismo que se aproveita de um outro organismo, intracelular, fica dentro de uma célula, obrigatório, ou seja, ele tem que estar dentro de uma célula para obter o seu metabolismo, para conseguir se reproduzir, ele é dependente de um outro organismo, certo? Então, aqui do lado, ó, vocês têm vários tipos de vírus que existem. Existem muitos tipos de vírus, muitos mesmo, tá? E a gente ainda não conhece, o ser humano ainda não conhece todos os vírus que existem. E os vírus também, por eles serem tão pequenininhos, eles sofrem mutações muito frequentemente, ou seja, eles mudam o seu material genético muito frequentemente, sofrem muitas mutações, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de alguns tipos de vírus, tá? Claro que isso aqui é uma representação, não é a imagem propriamente dita do vírus, não é colorido assim, também não tem essas cores, essas representações é só para a gente conseguir entender a estrutura dele, tá? Então, aqui a gente tem um vírus do HIV aqui em cima, ó, redondinho, com essas projeções, o vírus da hepatite, o ebola, como é o vírus ebola, é bem diferente o formato dele dos outros vírus. O vírus da HIV é o vírus da AIDS, ok? Temos o rotavírus, o influenza, que é o vírus aqui, ó, da gripe, que é o vírus do coronavírus, que causou essa pandemia agora, né? Ele tem mais ou menos esse formato aqui, o vírus influenza. Todos os vírus que causam sintomas parecidos com gripes, eles têm mais ou menos esse formato, tá? Aí aqui a gente tem, ó, esse aqui é bem importante. Isso aqui é um bacteriófago. É um vírus especializado em infectar somente bactéria, tá? Eu chamo ele de bacteriófago. Ele tem essa estrutura aqui, tá? Mas nós temos vários tipos de vírus. Ou seja, então, vamos lá. Para o vírus ter alguma funcionalidade, ele tem que estar dentro de um outro ser vivo, tá? Ou seja, ele é um parasita intracelular, obrigatório, ele tem que estar dentro de uma célula. Ele mede cerca de 15 a 300 nanômetros, tá? O que é um nanômetro? Nanômetro, ele equivale, eu pego um metro, eu divido esse 1 metro em 1 bilhão de partes. Cada partezinha dessa vai ser um nanômetro. E os vírus, eles medem de 15 a 300 nanômetros. Viram só como ele é muito pequeno mesmo. Ele só é visível num microscópio específico, que se chama microscópio eletrônico. Esse microscópio, ele é gigante, é um aparelho muito grande, que só em universidades que tem esse microscópio, algumas ainda, nem todas, e tem que passar por vários processos para conseguir ter uma imagem desse vírus, de tão pequeno que ele é, tá? O bacteriófagos, então, são os vírus que só infectam bactérias, que a gente já falou, e possuem, então,
um material genético e uma capacidade de reprodução. Os vírus, eles têm essa capacidade de se reproduzir, de fazer mais deles mesmos, porque ele, graças ao material genético que ele tem. Ele pode ter ou uma RNA, que é uma fita simples, uma fitinha só de informação genética, ou um DNA, que é uma dupla fita, são duas fitinhas, que é um pouquinho mais complexo. Mas os vírus de RNA geralmente causam mais problemas nos seres vivos, tá? Como, por exemplo, o coronavírus, ele é um vírus de RNA e ele causa bem mais problemas, tá bom? A gente já vai ver o porquê. Os vírus, então, aqui eu tenho uma representação de um vírus da influenza, tá? Por exemplo, esse do coronavírus. E ele não tem membrana plasmática como uma célula tem, porque uma célula tem que ter uma membrana plasmática, uma membrana que envolva o conteúdo dela. E ele não tem. Ele também não tem parede celular. Ele também não tem organelas complexas, portanto, não é um ser vivo. Porém, ele tem algumas estruturas, tá? Então, por exemplo, essa estrutura em verde aqui por dentro, aqui é como se tivesse cortado um pedaço dele e estivesse mostrando o que tem dentro e o que tem fora, tá? Essa parte verde aqui de dentro é um capsídeo. É um capsídeo formado por proteínas. Não chega a ser uma membrana, porque uma membrana de uma célula é bem mais complexa. Esse capsídeo ele é bem simples. Eles são várias proteínas com algumas glicoproteínas, alguns lipídios, alguma substância de gordura. Por isso que o sabão ele é importante, ele é eficaz contra os vírus, porque ele desfaz esse capsídeo aqui. E então ele acaba matando o vírus, tá? Porque tem gordura, detergente, sabão desfaz gorduras. E esse capsídeo dele aqui, e esse envelope viral que alguns vírus podem ter, que é mais uma camada de proteína e de lipídios que tem em volta, eles se desfazem com sabão, tá? Porque tem gorduras, proteínas, gorduras, glicoproteínas aqui nesse capsídeo e nesse envelope viral, tá? Não são todos os vírus que têm esse envelope viral. Alguns têm. Esse do influenza, por exemplo, tem. E aqui dentro, esse emaranhado aqui, amarelo, é o material genético dele, que pode ser um RNA ou um DNA, como eu falei, tá? E essas projeções aqui fora, ó, essas projeções verdes com pontinhas roxas aqui, claro que essas cores são fantasia, não é assim de verdade, é só para a gente entender quais são essas estruturas. Essas projeções, elas se ligam à célula hospedeira, a célula que ela vai parasitar. Então, graças a essas projeções aqui, essas proteínas, reconhecem a membrana celular da célula que ela vai hospedar e então infectar aquela célula. Como ocorre a reprodução? Como esses vírus vão se multiplicar dentro da célula? O que acontece? Tem dois tipos de reprodução, tá? Tem o ciclo lisogênico e o ciclo lítico, tá? O que acontece no ciclo lítico? O vírus, ele vai infectar a célula, certo? Ele vai chegar na célula, aqui é como representando o vírus, ó. E aqui uma célula. Pode ser uma bactéria, que é um ser unicelular, que tem apenas uma célula, ou as células do nosso corpo, tá? Esse vírus vai chegar, vai infectar essa célula. O material genético dele vai ser imerso, vai ser colocado junto com o material genético da célula hospedeira. E esse material genético vai obrigar essa célula a produzir mais deles, mais vírus. Então, é como se ele estivesse obrigando a célula a produzir um monte de vírus iguais a ele, tá? Então, a própria célula vai produzir esses vírus até o momento que vai ter tantos vírus, que esses vírus vão quebrar a membrana celular, que eu chamo de lise celular, quebra. Tá? Então, eles vão quebrar essa célula, vão matar mesmo essa célula, e daí vai sair, então, vários vírus que vão infectar outras células de novo e assim por diante. Esse é o ciclo lítico, tá? Já o ciclo lisogênico, o vírus vai injetar também da mesma forma material genético, no material genético da célula, só que ao invés da célula imediatamente começar a produzir vários vírus iguais a ele, não, ela vai seguir a vida dela normal,
tá? A vida da célula normal. E quando essa célula for se multiplicar, porque as células também se multiplicam, certo? Se reproduzem. O material genético do vírus que vai estar ali inserido no material genético da célula vai ser repassado para as células filhas, tá? Então, esse material genético vai ser repassado para várias outras células. E daí, quando a célula começar a produzir as proteínas do vírus, daí vão causar os sintomas e todo o problema que o vírus vai causar, tá? Então, nós temos dois tipos de ciclos, tá? Os vírus, cada vírus tem uma diversidade enorme de vírus, então cada vírus vai ter um tipo de ciclo diferente. Mas existem esses dois ciclos. Um que ele mata a célula imediatamente, produz vários dele, e outro que não, ele fica lá quietinho, ninguém sabe onde ele tá. Ele fica lá, o material genético dele fica. Uma coisa importante aqui, o vírus, ele nem sempre vai entrar todo dentro da célula, tá? Pode ser que ele todo entre dentro da célula, ou pode ser que só o material genético dele entre, tá? Geralmente é só o material genético dele, mas pode ser que ele também entre. Só que o que vai acontecer? Como ele é só um montoado de proteína com material genético no meio, para a célula, tudo ok, não dá problema nenhum, é só proteína e material genético. Então a célula nem reconhece que tem alguma coisa estranha. Por isso que é bem difícil de tratar um vírus, uma doença que é causada por vírus, ok? Aí nós vamos falar das viroses. As viroses, elas são as doenças causadas por vírus. Nós conhecemos várias, né? Vou citar aqui as três principais. Primeiro são as gripes, né? Todas as gripes. Coronavírus também entra aqui nessas gripes. Quais são os sintomas? Febre, coriza, mal-estar, dor no corpo também, tá? Dependendo. Como se transmite? Contato direto com secreções, espirro, tosse, o catarro, ou pelo ar. O vírus ele pode ficar suspenso no ar. Ele é um parasita intracelular, porém, ele pode ficar suspenso no ar, inativo, até encontrar uma nova célula para se hospedar, tá bom? Então, por isso que ele demora algumas horas, ele pode sobreviver, digamos assim, algumas horas no ar ainda. A prevenção, vacinação e higiene, né? Lavar sempre as mãos, quando tossir, espirrar, tampar o rosto, evitar contato com secreções. A vacinação é a única forma de se proteger contra vírus. Não tem medicamentos contra vírus. Existem medicamentos contra os sintomas, tá? A febre tem um medicamento para baixar a febre, mas não tem medicamento para matar o vírus, até porque o vírus nem é ser vivo, ele não tem membrana plasmática. Então, não tem como um medicamento, uma substância química atingir esse indivíduo, tá? Então, a vacinação é um pedacinho do vírus, que é manipulado em laboratório e feito, então, uma provocação do nosso sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente toma a vacina, a gente está obrigando o nosso sistema imunológico a se defender. Então, a única defesa que nós temos contra os vírus é o nosso sistema imunológico, é o nosso sistema de defesa. Tá? E a vacina, as nossas células do sistema de defesa, elas têm memória, ou seja, elas se lembram das coisas realmente, tá? Então, se ela entrar em contato uma vez com a vacina, onde o vírus está bem fraquinho, bem enfraquecido, que é só um pedacinho do vírus, ela vai se lembrar que aquilo não deveria estar ali no teu corpo. O que ela vai fazer é tentar expulsar esse vírus. Aumenta a temperatura do corpo para ver se ele se mata aquilo, né, que é a febre. A coriza, o mal-estar, é que daí o nosso corpo está lutando contra aquilo, para tirar aquilo do nosso sistema, tá? Então, a vacina, ela sensibiliza, ou seja, ela deixa o nosso corpo mais sensível a essas doenças, ok? Então, a vacina, ela é bem importante e é a única forma de prevenir que a gente não pegue a virose, ok? Aí nós temos a dengue também, que é uma virose bem comum, bem importante, que pode causar morte também, tá? Os sintomas também é febre, dores no corpo e náuseas. E em casos mais graves, pode causar hemorragia e levar à morte também. A transmissão desse vírus é pela picada do mosquito Aedes aegypti.
né? Que esse vírus, ele só consegue se reproduzir nas células sanguíneas deste mosquito. Então, ele não entra em contato direto com a gente, ele entra em contato com o mosquito. Aí, quando o mosquito pica a gente, ao mesmo tempo que ele pica, ele também traz esse vírus para o nosso sistema. E daí causa todos os problemas que a gente conhece, né? As febres, a dor no corpo, náusea, hemorragia ou outros sintomas mais graves. A prevenção é evitar o mosquito. Então, repelente, telinha na janela, eliminação dos focos do mosquito. Esse mosquito, ele gosta de água limpa e parada. Nem sempre água limpa, tá? Já tem estudos que encontraram a Aedes aegypti até em água suja. Então, nenhuma água parada, nem limpa nem suja pode ter. Que é para que esse mosquito não se... Porque a forma desse vírus chegar até a gente é através desse mosquito. Se não tem mosquito, não tem vírus, tá? E lá na página 513 do livro de vocês, tem todas essas recomendações de como eliminar esses focos de mosquito. E na internet também a gente encontra facilmente, tá? Outra virose bem importante, que não tem cura e nem tratamento, é a AIDS, que é, na verdade, é o HIV. HIV é o nome do vírus. E AIDS é a doença que é causada por causa desse vírus, tá? Tem uma diferença. A AIDS é a doença quando causa muitas complicações, quando a pessoa não se trata, porque tem os sintomas, é o sistema de defesa muito enfraquecido. Ou seja, nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, ele é muito importante, certo? Ele é muito importante para defender o nosso corpo de substâncias estranhas ou seres vivos estranhos que prejudiquem o nosso corpo, o nosso organismo. Então, se nosso sistema imunológico está enfraquecido, aí que esse vírus se aproveita. E é isso que acontece no HIV, tá? A AIDS. Então, tem alguns medicamentos que fortalecem o sistema de defesa de quem é infectado pelo HIV, tá? Então, tem alguns medicamentos, tem tratamento para fortalecer o sistema de defesa, mas não para matar o vírus, porque não tem como matar o vírus, é só o nosso sistema de defesa que consegue matar os vírus, ok? Então, os sintomas da AIDS, da doença AIDS, então é um sistema de defesa muito enfraquecido, então a pessoa pode pegar qualquer doença muito fácil, muito facilmente, porque o sistema de defesa dela está abalado, está muito fraco. Então, ela pode pegar qualquer doença muito fácil, tá? A transmissão desse HIV, desse vírus, acontece por contato direto com fluidos corporais. Então, principalmente em relações sexuais que não têm proteção, sem camisinha, feminina ou masculina. Então, o contato direto com esses fluidos acaba transmitindo essa AIDS. É a maior forma de transmissão. Mas também pode se transmitir através de seringas compartilhadas. Então, se num local usa a mesma seringa em várias pessoas, então, o sangue e o fluido ali da pessoa, o pus, o sangue, enfim, pode passar de uma pessoa para outra e pode contaminar essas outras pessoas também, tá? Outra forma também de transmissão é instrumentos, por exemplo, de manicure e pedicure, né, que também tem contato com sangue, com pus ou com alguma secreção de uma pessoa que esteja contaminada, se esses instrumentos não forem limpos, esterilizados corretamente, também pode transmitir esse vírus para outra pessoa que usar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? A prevenção, então, usar preservativos nas relações sexuais, evitar o uso de materiais de higiene compartilhados, então, seringas, perfuro-cortantes. Perfuro-cortantes é algo que perfura e que corta, tá? Que seja descartáveis. Se é descartável, usa uma pessoa e joga fora. Não pode reutilizar de novo, porque tem essa chance de contaminar outras pessoas. E conscientização da população, né? Conscientizar a informação sempre é a melhor forma de se prevenir contra qualquer coisa. Então, a gente tem que saber certinho como onde a gente consegue essas informações de prevenção, e isso vale para todas as viroses, tá? Como a situação que a gente está vivendo agora, né? A questão do coronavírus, a prevenção é a melhor forma. Então, buscar as informações corretas nos locais corretos, com pessoas corretas. Então, sempre ver quem é que está falando que tem que ser assim.
Quem é que está falando que isso funciona ou que isso não funciona? Então, as pessoas especializadas nesses assuntos que devem ser consultadas. Então, a conscientização é sempre a melhor forma de evitar pegar uma virose, porque depois que você pega a virose, é muito mais difícil de controlar esse vírus dentro do nosso organismo. Então, a melhor forma é não pegar esse vírus, certo? Então, aproveito então para relembrar vocês para ficarem em casa e se cuidarem. Higiene, e em breve teremos uma vacina, que daí vamos estar livres e voltamos toda a nossa rotina normal. Tá bom, meus amores? Então, segue depois a próxima aula sobre bactérias. Vai ter compromissos para vocês fazerem e uma atividade de pesquisa, tá bom? Vamos aproveitar esse momento para a gente se concentrar e estudar e aprender bastante, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro. Se caso não ficou claro alguma coisa, vocês anotem as dúvidas de vocês e a gente vai ter uma aula ao vivo em breve e vocês vão poder tirar todas essas dúvidas comigo ao vivo, tá bom? Então, sempre que tiverem dúvidas, anotem no caderno para tirar nessa aula, tá bom? Até logo!